Boa noite, professora, tudo bom? Me chamo Felipe Vitor Donato dos Santos e hoje eu vim trazer aqui o trabalho da matéria de comunicação empresarial e eu escolhi o tema de falta de comunicação, os problemas, os ruídos da comunicação empresarial. E eu vou estar com o meu slide aqui no meu notebook e eu vou estar falando e explicando os slides. Eu começo a minha apresentação, né, no trabalho. E eu fiz o mapa mental, certo? Do trabalho. E eu vou estar falando sobre o mapa mental. E também creio que é um impacto muito grande, né? Hoje em dia a inteligência artificial no ramo trabalhístico, né? Por causa que hoje em dia o chat, esse MapFit que eu não conhecia, eu conheci até pela recomendação da professora. ChatGPT, eu já desenvolvi muitos e-books, desenvolvi bastante coisa com ele, mas sempre desenvolvendo, nunca usando o chat para criar, porque eu acho que essas ferramentas elas têm que ser usadas para nos ajudar, não criar as coisas para gente. Por causa que seria muito fácil só eles criar. Tem coisas que a gente sim deixa para eles criar. Mas eu acho muito mais legal a gente desenvolver junto com eles essa parte do que precisar estar usando nosso ramo. Eu vou falar sobre o tema específico, eu vou citar no meu e-book que eu vou mandar para a professora os 4 piores desafios da comunicação corporativa. Eu começo esse tema falando sobre a falta de clareza nas mensagens. Eu fiz um breve resumo e eu vou estar lendo. Um dos maiores problemas dentro das organizações é a falta de clareza na comunicação. Muitas vezes, gestores e equipes transmitem informações de forma incompleta, ambígua ou com excesso de termos técnicos, o que gera ruídos e interpretações equivocadas, que é o caso da falta de clareza nas comunicações. Tem gente que acha que às vezes fala de uma certa forma, certos gestores, que não chegam com a certa clareza que às vezes uma linha de produção, uma linha de supervisão precisa nas propostas e nas regras que têm que ser seguidas. Isso causa os ruídos, né, que a professora citou nas aulas, são os ruídos que atrapalham a comunicação. Quando a mensagem não é bem compreendida, surgem falhas na execução de tarefas, retrabalho e até conflitos. Aí vem a perca de tempo, né? O empresário que já é o dono já vai, aí já começa para ele sentir esse problema, por causa que um retrabalho é um tempo perdido, né? A gente está no ramo da administração, que a gente sabe também, né, no ramo empresarial, que tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Então, o retrabalho de uma falta de clareza é um processo já meio burocrático. Tem que ser algo que tem que ser treinado, tem que ser tratado, né? Vamos agora. Por isso é essencial que a comunicação seja objetiva, transparente e adaptada ao público. Eu acho que a reunião global de uma empresa seria muito interessante, mas eu também acho que o aspecto de separar os setores e cada setor você falar de uma certa forma fica muito interessante, porque cada hierarquia dentro de uma empresa é uma forma de você se retratar, né? Agora a gente vai falar da ausência de feedback. Até o último trabalho que a gente fez foi realmente sobre só o feedback, né? Os problemas, as positividades do feedback. Mas a falta de feedback é um desafio muito grande. Eu fiz um breve resumo também, vou estar lendo. A falta de feedback é outro grande desafio que afeta diretamente o desempenho das equipes. Em muitas empresas, os colaboradores não recebem retorno sobre as suas entregas ou comportamentos, o que causa insegurança, desmotivação e perda de alinhamento com os objetivos da organização. O feedback é uma ferramenta muito poderosa
de comunicação, pois permite ajustar rotas, reconhecer resultados e promover o desenvolvimento profissional. Eu acho que o feedback é uma forma, é, mais do que uma bonificação, o feedback é algo que motiva. Um funcionário que ele tem feedbacks positivos, ele é um funcionário que é mais ativo, ele é um funcionário mais pertencente à empresa. Eu já fui funcionário CLT e eu vejo que eu me sentia bem, porque eu acho que é algo de ser reconhecido, mas não por cima de todos, mas pelo seu trabalho, porque gente que se destaca tem que ser reconhecida, mas não exaltada. Eu falo reconhecimento, porque é algo que cresce a cultura da empresa ficar algo mais gratificante de você estar ali, né? Porque nem sempre é o salário, às vezes tem pessoas que trabalham porque gostam, e você trabalhar porque gosta é gratificante você receber um feedback positivo de um gerente, supervisor, um coordenador, porque além de você estar gostando, você está sendo motivado. Isso entra a parte emocional que, poxa, o cara extrapola na produção e é um rendimento muito bom. Quando é constante e consecutivo, fortalece o relacionamento entre líderes e equipes. O caso do feedback é um caso que alinha muito um supervisor de um funcionário da linha de produção, colaborador da linha de produção. Porque se eu tenho um colaborador que ele é elogiado, se eu tenho um encarregado, um gerente, um fiscal, que tem feedbacks positivos sobre a equipe, eu tenho entrelaços de positividades entre eles, né? Não falo de intimidade, não falo de... Mas eu falo que isso causa entrelaços bons, positivos para a empresa. Porque pessoa motivada trabalha mais, produz mais e funcionário, colaborador tem que ser motivado. Tem que ter treinamento, tem que ter reconhecimento, porque o que eles fazem não é só por ser CLT. Às vezes, muitas vezes é porque eles gostam, muita gente que gosta. E eu acho isso uma forma muito positiva, você alegrar essas pessoas, positivar essas pessoas, porque é muito importante. O terceiro tema que eu escolhi é barreiras tecnológicas e culturais. A transformação digital trouxe inúmeros benefícios, mas também criou barreiras na comunicação corporativa. O uso intenso de ferramentas digitais, como e-mails, aplicativos e plataformas de mensagens, pode gerar sobrecarga de informações e dificultar o entendimento entre diferentes gerações. Eu acho que, como a gente tem uma hierarquia na empresa, a gente sabe que tem funcionário, vai ter colaborador que ele não tem o entendimento de hoje de ter um e-mail. Hoje em dia já é bem mais difícil uma pessoa não ter um e-mail, não ter um LinkedIn, algo de comunicação, né? Eu falo, um WhatsApp hoje não tem como, porque hoje em dia já não existe mais pessoas sem número de telefone, né? Porque hoje em dia é muito, eu acho que não sei se no Brasil ainda tem essa expectativa de ter cartas para ter conversas ainda, mas eu acho que os e-mails é algo que a gente adentrando um colaborador para a empresa é algo que a gente tem que estar adentrando isso dentro dele, né? Da pessoa chegar com tecnologia. Se a pessoa não tiver, eu acho que uma forma de trabalhar a tecnologia nos colaboradores hoje, quando eles entram, já é muito importante, porque a tecnologia hoje ela está se transformando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Muitas pessoas já pensam que vão ser tomadas, né, pela tecnologia, pela IA, mas eu penso que não. Eu acho que vai muito ainda para IA tomar conta do mercado de trabalho, porque pessoas capacitadas, eu acho que é algo que está sendo mais vulnerável hoje nas formas trabalhísticas, né? Então eu creio que vai demorar um pouco para a IA tomar conta também, abrindo um pensamento aqui, mas eu creio que hoje em dia a adaptação na tecnologia é muito importante para a gente ter sempre uma cultura, porque às vezes tem uma pessoa que não tem e-mail, aí ela já fala, eu não vou criar e-mail porque eu não gosto, não sei o que, isso contagia o ambiente.
Aí entra mais uma, mais uma, mais uma. Quando você vai ver, você não tem delegação de mandar uma mensagem no e-mail sobre um comunicado importante da empresa, sobre algo que para você é mais fácil. Porque o e-mail ele é uma mensagem também pelo WhatsApp, mas retratando o e-mail pela tecnologia, é uma mensagem automática que você pode mandar para todos ao mesmo tempo. Fica mais fácil, é um trabalho mesmo menos para o RH, gestor, o pessoal que estiver cuidando dessa mensagem. Então eu creio que é importantíssimo a tecnologia ser uma cultura da empresa. Além disso, as diferenças culturais e de linguagem entre colaboradores e regiões distintas podem causar mal-entendidos e falta de empatia. Superar essas barreiras exige capacitação, sensibilidade cultural e incentivo à comunicação humanizada, que é o que eu falei. A pessoa ser sensível a adequar essa tecnologia por ser uma cultura da empresa é muito importante, porque hoje em dia a gente vendo no ramo empresarial a cultura está sendo algo muito, muito importante. Eu tenho pesquisado sobre empresas que geram mais intuito em ter cultura do que ter funcionário bom. Vamos supor que a pessoa tem uma cultura de almoçar às 11 horas em ponto e voltar às meio-dias. Se a pessoa está saindo 11h10, isso já é uma cultura quebrada. Eu acho que já é algo que puxa, uma coisa puxa outra. Eu acho que é um trenzinho. Eu chamo de trenzinho porque eu trabalho no ramo da construção civil e você vê que quando uma pessoa já não quer cumprir horário, chegar no horário, já é uma cultura que fica muito complicada e contagia muito. Uma empresa é muito contagiada por quebras de culturas e quebra de regras, que a quebra de regras envolve o quebramento da cultura da empresa. Eu trabalhei em empresa que eu fiquei em torno de 2 anos. Quando eu entrei era uma cultura, quando eu saí era outra, porque eles não conseguiram sustentar a cultura. Quando eu entrei na empresa era uma cultura muito rigorosa, uma empresa muito dedicada a se transformar, a se aumentar faturamento, aumentar lucro e entregar mais ao cliente, entregar mais ao cliente. Cada vez eu trabalhei numa rede de supermercados que era muito, mas eu era repositor, né? Mas a gente tinha um atendimento muito especial ao cliente, muito especial. E acabou que quando eu fiquei em torno de 1 ano e meio, quase, a gente já não estava entregando o que era antes. A gente estava com problema de contratação, a gente não tinha mais atendimento do jeito que era, porque eu via que quando eu entrei, quando eu quis entrar mesmo, era algo que era disputado, era algo que era, nossa, eu preciso trabalhar naquele mercado, aquele mercado é o melhor da cidade, então trabalhar lá não vai ser fácil. E eu consegui entrar, mas depois de que eu entrei, algumas pessoas trabalharam nessa forma, mas depois mudou muito. Depois virou uma forma de, nossa, com quem que eu consigo chamar agora? Eu não sei se é pela cidade ser pequena, a escassez de mão de obra também é muita, muita. Mas eu vejo que a quebra de cultura acabou banalizando as pessoas quererem trabalhar nesse lugar, sabe? A má organização, várias coisas também. Hoje eu não tive nenhuma experiência com tecnologia. Não, minto, já tive sim com a forma de Pix. A pessoa tem um Pix, tem um e-mail para mandar. É muito importante também as pessoas se bem dispostas, né, a estar se adentrando mais na tecnologia. Agora, no último tópico que eu fiz é a falta de alinhamento entre os setores, que é algo que é muito rigoroso também. Hoje em dia as reuniões estão aí para ser alinhada, para sempre ter algo que não está bem posto para fora. Tem que sempre ter algo que tem que estar explícito. Quando cada setor da empresa comunica-se de maneira isolada, surgem falhas de integração e desconexão de objetivos. A ausência de um fluxo de informação claro entre departamentos pode gerar retrabalho ao retrabalho.
atrasos e até decisões incoerentes. Esse desafio está ligado à necessidade de uma comunicação interna estruturada com canais oficiais, reuniões regulares e lideranças que compartilham as informações. Isso que eu falo, o retrabalho é algo muito importante para o empresário. Eu tive num evento que a gestão em negócios, que o retrabalho é algo crucial para o empresário, porque às vezes ele está numa dívida e cada retrabalho é mais dívida, porque o retrabalho sempre causa, não muitas das vezes um valor, uma forma negativa demais, mas sempre causa um negativo no saldo do empresário, porque o retrabalho é um tempo, é uma diária que você pagou, é um mês que você pagou por falta de alinhamento. Então eu acho que hoje em dia a comunicação tem que ser algo muito esclarecido nas reuniões, tem que ser algo alinhado de verdade, por causa que hoje em dia já estão mais adequando, né, as empresas, o público jovem, estudioso, o público que já está muito mais dedicado, eu acho, a forma desses gestores, porque o mercado de gestão está crescendo muito, muito, que é algo muito importante para a empresa, é você ter uma gestão, é você ter uma supervisão e um alinhamento da sua equipe. E eu acho que esse tema que eu escolhi sobre os ruídos, né, os problemas da comunicação, é algo que tem que ser estudado de forma muito correta, tem que estudar detalhe a detalhe. E agora eu vou estar falando sobre o mapa mental, que eu vou estar falando de, se eu não me engano, 4 coisas também. Os piores desafios da comunicação empresarial. Eu vou estar começando a falar sobre a falta de clareza interna, né, que eu já falei um pouco. Eu vou estar lendo alguns trechos que o mapa da IA criou para mim. Mensagens vagas e ambíguas que geram confusões sobre tarefas, objetivos e prioridades, reduzindo a eficiência. Mensagens sem muita clareza, sem muita explicação do que está acontecendo, né? Vamos lá, na falta de padronização no formato de comunicações escritas e verbais, causando interpretações divergentes. A falta de padronização na comunicação é algo que quebra a cultura, porque a cultura de um padrão de comunicação é algo importante também, da mesma forma que uma cultura da empresa é importante. Cultura é algo que tem que ser levado a sério. Eu acho que trabalhando na forma de você saber o padrão que você quer na sua empresa, você sendo o dono, você tem a cultura que você deseja e a cultura que você cria, né? A cultura que você cria às vezes uma má organização você quebra ela, mas às vezes uma boa organização, uma motivação, feedback, alinhamento, você procura sempre melhorar na sua cultura empresarial. Instruções incompletas para projetos resultados em retrabalhos e atraso. Eu acho que também, dando o exemplo da construção civil, a gente tem projeto de engenheiro, assinado por arquiteto, engenheiro, que são trabalhos realizados supervisionados por mestres de obras e realizados por pedreiros. Então é um pouco complexo, né? Um pedreiro realiza, o mestre de obras ele supervisiona, o engenheiro ele certifica, para assim vir um pagamento, né? Então o fumo maior, tipo assim, falando de uma forma mais informal, é sempre mais pro pedreiro, porque é a pessoa da melhor hierarquia, né, da menor hierarquia, que vai ter o retrabalho, né, de fazer de novo, de derrubar, de pagar funcionário. Então o retrabalho é uma negativação grande, na falta de clareza, na falta das mensagens, né? Ruído entre canais e ferramentas de comunicação. O uso excessivo e desconexo de e-mail, chat, reuniões e plataformas colaborativas fragmentando informações. É que nem eu mesmo disse, o canal de comunicação,
Um grupo de WhatsApp da empresa, um e-mail recebido pela empresa tem que ser levado a sério. Por mais que a gente receba muitas outras notificações, sem mesmo às vezes nem saber, né? O pessoal clica aí para aceitar uma notificação e acaba recebendo, né? Muitas notificações no e-mail, e o que é sério eles acabam levando a nada, né? Por falta de conhecimento, né? Falta de políticas sobre qual canal usar para cada tipo de mensagem, aumentando o tempo de resposta. A falta de política é algo que tem que ser muito claro, porque políticas da empresa são regras, são algo que tem que ser proporcionado como algo sério também, da mesma forma que tudo tem que ser levado a sério numa empresa, né? Uma linha de produção, ela tem que saber que ela não tá lá só para trabalhar, só para fazer o dela e ir embora, né? Ela tem que saber que ela tem regras, tem políticas, tem a clareza que ela tem que estar seguindo, tem que ter a cultura e tudo isso mais. Ser presente em todas as reuniões, porque uma reunião que é oferecida pela empresa é obrigatória de todos participar, né? Todos os convocados têm que estar na reunião, não tem como, né? Sonegar uma reunião. Agora eu vou estar falando sobre problemas ou escuta ativa no feedbacks, que vai ser o último tópico que eu vou estar falando. Exemplos e soluções. Essa vai ser vai ser o propósito e função, perdão. Falta de canais estruturados para feedback construtivo e escuta dos colaboradores. Falta de canal. O canal é um grupo de WhatsApp ou um contato pessoal. Eu acho algo... eu não sei se eu posso estar errado ou se eu tenho que retrabalhar isso em mim, mas eu acho que um feedback ele tem que ser privativo. Eu acho que se for algo que nem tem trabalhos, tem mercados ou outros tipos de empresas que eles trabalham com funcionário do mês. O funcionário do mês, sim, é um positivo. É algo que é mostrado, é algo que todo mundo fala, nossa, aquele cara se dedicou mais, olha, aquela mulher se dedicou mais. E ele tá no funcionário do mês, olha, esse mês ela vai ter uma bonificação. Mas além disso, eu também acho que o feedback privativo é algo que também é muito solucionário para os funcionários, colaboradores. Pesquisa de clima sem ação visível que reduz engajamento futuro. Eu acho que tudo que um empresário ele vai a fundo para aplicar, ele tem que estar visionando sempre o futuro do que aquilo vai impactar na empresa dele, porque pode ser algo que dê um retrabalho por falta de clareza na forma de que ele está desenvolvendo esse projeto de feedback. Às vezes eu creio que elogiar demais pessoas, ficar muito meloso é ruim também, né? A gente fala de feedback ser positivo, mas não também meloso, por causa que haja empresário para ter cabeça para fazer isso, né? Na verdade, os donos nem têm, né, cabeça para estar fazendo isso, e a gente tem que contar muito com o gestor, treinar muito o gestor para sempre ter pessoas ponta firme nessa parte, né? Porque uma pessoa ela nunca vai ser boa em tudo, mas ela sempre vai ter alguém que pode estar junto com ela para fazer um trabalho. Se você é um empresário, você não vai cuidar do RH, do financeiro, da contabilidade, da gestão, do estoque e da vendas, né? Então, a gente conta com pessoas no mundo de hoje, né? Não com IA ainda, IA não está nos planos muito ainda, mas estão penetrando no mercado de trabalho. Por último, agora eu vou finalizar com implementar ciclos de feedback com registros, possíveis responsáveis e prazos para respostas. Eu acho que a empresa também necessita de feedbacks. Eu acho que uma caixinha de pergunta, uma caixinha de papel em branco, um bloquinho de notas para você estar julgando a sua empresa, o que te atrapalha, o que melhoraria, uma água mais gelada,
Um armário mais visível, um armário mais segurado, privacidade mais no banheiro, no vestiário. Eu acho que privacidade, é, mais cuidados com saneamento, higiene, limpeza, são feedbacks que a empresa precisa receber. Não adianta o dono querer falar que vai cuidar de não sei o que, de uma folha de funcionário do mês, mas não vai cuidar de um banheiro que é uso, não vai cuidar de uma água gelada que é uso do funcionário. Então os feedbacks têm que ser positivos e negativos, se for preciso melhora também, porque eu falei muito sobre positividade, mas a negatividade é algo que influencia muito também na melhor desenvolvimento. Uma pessoa que ela toma um feedback negativo, se ela é uma pessoa ambiciosa, ela vai querer mudar, ela vai querer ter um trabalho de não ter mais aquele feedback, porque eu creio que ninguém quer ficar sendo deselogiado, né? Então, é uma pessoa que fala que está sendo enrolando no serviço, não está trabalhando bem, ela vai ter que tomar a providência de mudar, porque senão ela vai acabar tendo a conta dela, tendo que ser mandada embora, todo um trabalho, que é um retrabalho também, né? Sempre é um retrabalho você perder e contratar muitas vezes seguidas, né? Porque a gente entrando na parte do RH, a gente vê que pro funcionário é fácil você entrar, tá bom, vou ganhar um salário de R$ 2.000, mas, né, a gente vê os 2%, vê a porcentagem toda que chega pro empresário, e não é bem os R$ 2.000, né, que é o custo dele na empresa é bem maior. Mas eu creio que eu deixei bem claro tudo que tem que ser trabalhado na minha matéria que eu escolhi no meu título, e por qualquer clareza que eu tiver que explicar, eu estarei disposto. Qualquer tema que eu tiver que falar mais, eu estarei disposto. Creio que fui claro no que eu escolhi e espero que goste do meu e-book que eu montei com carinho, falando do meu pessoal, mãe, irmã, namorada, e que isso possa vir refletir e cada vez eu buscar mais conhecimento sobre isso, que a comunicação é algo muito legal, uma matéria que eu gostei muito, muito mesmo. Vou me aprofundar cada vez mais que eu puder. E eu acho que isso foi muito importante, um trabalho desse para mim, até pela falta de vergonha, pela falta de melhorar a minha comunicação, né? Que é algo que a gente tem que melhorar de verdade. E espero ter contribuído. E um abraço. Tchau, tchau.